Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Salmos 91, versos 1 e 2. Ministério Pão Vivo, direto ao assunto. A gente começa hoje uma nova série dentro do estudo do livro de Apocalipse. Aquela série da qual o próprio autor do livro, o Senhor Jesus Cristo, dividiu-o ao ordenar a João que escrevesse. Ele disse: escreve as coisas que viste, as coisas que são e as coisas que devem acontecer. As coisas que são, já estudamos a carta ou as cartas às 7 igrejas. Essas cartas, uma referência ao nosso tempo, ao tempo da igreja, que foi fundada no Pentecoste, ali em Jerusalém. E então, a contagem deste tempo começou ali em Jerusalém e vai terminar quando Jesus voltar ao soar da sétima trombeta. Mas antes que isto aconteça, ou no final desse tempo, no final desta era, haverá um tempo, aquele tempo que Daniel escreveu, Daniel 12, 1. Haverá um tempo de grande tribulação, que nunca houve, nem jamais haverá, desde que existe nação. Jesus repetiu a mesma profecia no seu sermão profético, Mateus 24, verso 22. É desse tempo, é destas coisas que nós iremos estudar. E é interessante que até aqui João estava escrevendo da terra. Ele estava preso. Lembre-se, já aprendemos, ele estava preso na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Ele viu aquela visão que ele teve de Jesus glorificado. Ele viu no corpo. Ele viu ali da ilha. Por isso que no final da visão ele caiu por terra, pois Jesus glorioso tinha sido visto por ele e ele caiu como morto. Jesus o tocou e disse: não temas. Como quer dizer? Levanta-te, não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do Hades. Apocalipse 1, 17 e 18. Agora, nós temos um diferencial. Ele vai ver coisas tão trágicas,
coisas tão tristes que ele escreveu. Depois destas coisas. Apocalipse 4, verso 1. Depois destas coisas. Que coisas? Depois de ter escrito as cartas. Depois desta era. Depois deste tempo. Ele disse: olhei e vi uma porta aberta no céu. Olha que lindo! As coisas irão mudar. Eu vi uma porta aberta no céu e uma voz como de trombeta, como aquela que eu ouvi lá no princípio. É só você voltar lá no capítulo 1 e 11, quando ele testemunhou que viu entre os 7 castiçais de ouro um semelhante a filho do homem. E ele virando-se, ele ouviu aquela voz, uma voz como de trombeta. E ele está dizendo agora que ele ouviu voz semelhante. Bem, aquela voz como de trombeta era a voz do Senhor Jesus Cristo. Consequentemente, esta voz que ele está ouvindo agora, no capítulo 4, verso 1, é a voz do Senhor, cuja voz vai dizer para ele palavras magníficas. Mas, primeiro, a voz, a ordem foi dada para ele: sobe, vem aqui. Olha que lindo! Sobe e vem aqui. Mostrar-te-ei as coisas que depois destas irão acontecer. Que clareza! Sobe aqui. A finalidade dele receber esta ordem, do Senhor dar a ele esta ordem, era porque o Senhor Jesus iria mostrar para ele as coisas que depois da era da igreja, depois de nosso tempo, devem acontecer. Continuando, ele diz: imediatamente fui arrebatado em espírito e subi ao céu. Aleluia! Que quer dizer imediatamente? Quer dizer como que fosse num relâmpago. Havia urgência. Por isso, a descrição: imediatamente fui arrebatado em espírito. Mas por quê? Porque foi necessário que João fosse arrebatado em espírito. A gente verá no transcorrer deste vídeo que ele viu o cenário celestial. A primeira coisa que ele viu foi um trono armado no céu. E neste trono, um assentado. Aleluia! É claro que era o Senhor Jesus Cristo. Aí ele fala que este
assentado no trono, tinha a aparência de pedras preciosas e estava ele, o trono, aquele assentado, rodeado por um arco-íris. Ele estava, então, diante da glória, da majestade de Deus. Por isso, ele teve que sair do corpo. Ele foi arrebatado em espírito. Ele foi ao céu. Ele viu tudo que acontecerá em termos de tragédias que a gente verá no vídeo posterior. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém e amém.